Porque quem controla a água controla o mundo, controla a economia, controla tudo. Porque é isso, no fim das contas, todos esses problemas ambientais, assim, eles não param em um lugar só. Eles não vão ficar presos na maré e da Avenida Brasil em diante não tem mais problema disso, sabe? Meu nome é Fortunato e a minha trajetória, ela vem sempre de uma luta no lado dos injustiçados, vamos dizer assim. Porque eu me sinto, quanto negro, eu já me sinto uma pessoa extremamente que tenho que vencer, superar os meus limites. E eu entrei na SEDAI em 90 e já 6 meses depois eu compunha a direção de base do Sindicato dos Humanitários. Oi, eu sou o Vini, Vinícius, formalmente. Tenho 22 anos, eu sou aqui da Maré. Eu sou nascido e criado no Conjunto Esperança, que é uma das 16 favelas aqui do Complexo da Maré. Meu nome é João Xavier, venho numa luta, né, desde a minha juventude no movimento estudantil, logo em seguida caí de cara no movimento comunitário. A questão do saneamento básico é uma necessidade imperativa em qualquer sociedade, principalmente num país como o nosso, onde a desigualdade social ela é enorme, ela é imensa. Em muitos momentos fica muito mais visível como a falta de saneamento básico afeta a gente. A gente teve, por exemplo, uma greve aqui no Rio de Janeiro de garis, que durou uma semana, se eu não me engano, e eu estudo na PUC, muito longe aqui da Maré, e eu não vi nenhum problema assim tão grave assim de varrição ou de lixo na rua, sabe? E aqui na Maré a gente recebeu vídeo de moradora que estava com tapuru entrando em casa porque estava tendo que botar sal na porta porque estava nesse estado de tanto acúmulo de lixo, sabe? Vocês observem o ganho que o Estado tem. Um conjunto de doenças que eram comuns na década de 60, 70 aqui no meio das favelas do Rio de Janeiro, que é a cólera, tifo, hepatite C, leptospirose, entre outras, um conjunto de doenças hídricas que os nossos meninos e meninas, né, que moravam nessas comunidades sofriam. Essa água tratada de boa qualidade já vem evitando, né, essas doenças já há alguns anos, há mais de 30, 40 anos que essas doenças pararam de ter em quantidade massiva. A gente consegue hoje em dia fazer essa comparação dos dados que a gente tem da Maré com os dados que a gente tem do IBGE, que a gente tem do DataRio, que são bases de dados assim, que cobrem mais o setor de saneamento básico aqui na Maré. E a gente consegue ver muita discrepância, sabe? A gente tem dados que falam que uma parte da Maré não tem esgoto visível. A gente abre até o Google Maps mesmo, a pessoa não precisa nem estar lá, mas abre o Google Maps e vê que tem uma rua chamada Avenida Canal, que tem esse nome porque tem um grande canal, um valão ali enorme, com esgoto a céu aberto sempre, sabe? O que vai acontecer agora com a lógica das empresas que tomaram e assumiram aí o saneamento? Vai cobrar do povo, parte do povo não consegue ganhar nem para pagar o seu aluguel, nem para comprar sua comida passando necessidade, não vai conseguir pagar e a tendência é ficar sem água mesmo. E automaticamente as consequências são o inverso do que aconteceu com a SEDAI pública. Aquelas doenças que sumiram tendem a voltar. E olha que estou falando de 3 milhões de pessoas só no Rio de Janeiro. Quem está vendendo a ilusão de que com a entrega da privatização os serviços melhoraram estão se assustando. Você pode pegar aqui, não é para falar de televisão não, mas o RJ, todo dia de manhã, noticia a quantidade de bairros com falta da água. A Lagoa e a própria praia cada vez mais contaminada, porque os serviços de qualidade com relação ao esgoto caíram bastante. Bom dia a todos. Meu nome é Aporinã Pataxó. Agora mesmo o que está acontecendo, né? O cara aproveitou a pandemia, né, para passar a boiada, né? Isso aí, em vez do governo ajudar a proteger, ele quer destruir, né? No futuro, nisso aí, quem vai sofrer é o meu neto, é o seu filho, né, o seu neto. Se ele não proteger a natureza, assim como vocês sofrem também na cidade, né? Se a água que cai lá na torneira de vocês na cidade, ela é gerada, né, lá na natureza. Então, o governo ele tem que proteger isso. Nós estamos vivendo hoje o pior momento, de 2016 para cá, pior momento de proteção da nossa reserva natural.
Porque é isso, no fim das contas, todos esses problemas ambientais, assim, eles não param em um lugar só. Eles não vão ficar presos na Maré e da Avenida Brasil em diante não tem mais problema disso, sabe? Eles vão parar lá na Glória, vão parar lá na Baía de Guanabara, ali no cartão postal, e todo mundo vê, e é um problema que tá aí há 20, 30 anos, sabe? Qual o interesse do governo federal, do governo do estado e do governo municipal que pobre, preto e que tem menos poder aquisitivo ou moradores de favela em si não morram? E aí, em outros lugares da cidade, por exemplo, as pessoas não precisam se preocupar muitas vezes com o que compreende o saneamento básico, se é esgoto, coleta de esgoto e tratamento de esgoto são coisas diferentes ou alguma coisa assim, porque essas pessoas muitas vezes já têm esses serviços muito bem, obrigado, então, por que eu vou esquentar, qual é a diferença, sabe? E na Maré não, sabe? A gente não tem esses serviços prestados de uma forma boa ou de qualidade. É lamentável a gente ver a questão da privatização da água. Isso se dá, entendeu, através da quebra do marco do saneamento feito pelo governo federal. Não é só no estado do Rio de Janeiro que a água e os serviços, né, de saneamento foram privatizados. Foram no Brasil inteiro. Nós estamos vendo aí uma galopante intenção dos grandes empresários, há um clamor internacional pela água potável existente no Brasil. Isso passa por uma restrição de direito aos povos menos favorecidos. Esse ano mesmo, eu acho que cada vez mais a gente tem visto muitas chuvas mais fortes aqui no território, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. E aí chega essas chuvas assim, que tem alagado muito mais a Maré. E aí a gente vê as pessoas perdendo muito mais coisas, porque a água entra dentro de casa. Então, cada vez mais o saneamento básico, ou a falta dele, vai impactando essas pessoas e isso vai fazendo com que passe a ter um entendimento maior, sabe? Outra coisa, quando você fala a respeito do volume de chuva e das quedas, etc. e tal, existe um projeto lá do PAC, engavetado lá, entendeu, no Ministério das Relações, Ministério das Relações Humanas, no Ministério da Cidade. E esse projeto diz que tiraria todo o risco vermelho da maioria das comunidades. Foi pontuado 27 comunidades com risco vermelho, risco maiores. Esse projeto chamado PAC de Encostas se encontra no mesmo ministério. Esse ministério mudou, é o Ministério da Cidade, Ministério da Ação Social, etc. E nenhum centavo disso foi colocado para evitar tragédias como Petrópolis, Morro do Bumba, entre outros. Quais são as áreas que não são urbanizadas? Os bairros carentes e as favelas. Imagina se a mídia tem consciência do que ela está recebendo para divulgar, que essas empresas vão expandir, vão fazer acontecer. Quando a mídia ela se presta a isso para descaracterizar uma empresa pública em função do setor privado, sem nem mesmo ela observar os benefícios de uma empresa pública para a população, ela simplesmente o faz por causa do dinheiro que recebe. Bom dia, eu sou Rita Muniz, eu sou indígena, sou pajé, sou mãe, sou vó, sou bisa. Posso fazer uma pergunta? Tem algum projeto que atende à expectativa em relação a saneamento básico? Algum projeto que haja dentro dos povos indígenas e dos povos tradicional que não degrade a natureza, não polua os rios? Existe algum projeto voltado para isso que possa atender às expectativas em relação a saneamento, porque, de qualquer maneira, fosse, ela é temporária, né? E se existe algum projeto voltado para esse saneamento básico nos territórios indígenas?